Isto é um vira-tempo, Harry. A Minerva me deu no início das aulas. É assim que eu tenho assistido a todas as aulas esse ano. Há várias representações de bruxas no nosso entretenimento, que vai desde a garota mágica dos animes japoneses até a bruxa maligna dos contos de fadas, a qual cada uma está relacionada com a sua cultura e tempo histórico, onde observo uma categoria interessante de meninas que sonham em serem bruxas, frequentando escolas mágicas e lá, além de aprenderem, vivem aventuras, com uma forma delas se reconectarem com o antigo conhecimento que foi perdido, uma reconexão que não consigo não associar com a nossa própria história. Olá, eu sou Juliana Corner e esse é o quadro Projetando a Ficção, onde eu projeto uma ou mais obras ficcionais e tenho muito a dizer sobre a nossa própria realidade. Você sabe o que é uma bruxa, Mildred Hubble? Personagens que praticam magia no entretenimento possuem vários nomes: bruxos, feiticeiros, magos, encantadores, onde se analisarmos essas tantas obras ficcionais, poderemos observar vários estereótipos ou grupos de personagens que podem ser divididos. Se utilizarmos a língua inglesa para fazer essa divisão, talvez ela ocorra de uma forma um pouco diferente. O termo witch, por mais que esteja majoritariamente associado a um grupo feminino, não é obrigatório a ele. Afinal, quando o termo surgiu, ele se referia a pessoas da Idade Média que praticavam uma suposta magia. A palavra witch começou a ganhar o imaginário de uma mulher que pratica atos malignos depois do livro Malus Maleficarium, do século XV, que explicitamente disseminava ódio contra o sexo feminino, onde, conforme a caça às bruxas ocorria entre o século XV e XVIII, tentar desmitificar a imagem demoníaca da witch não era muito aconselhável. Porém, em 1900, L. Frank Baum, influenciado por sua sogra Matilda Jocelyn Cage, uma ativista sufragista que pesquisava os absurdos das caças às bruxas, resgatou a imagem positiva da bruxaria em seu livro O Mágico de Oz com a bruxa boa do sul, Glinda. Então, do século XX em diante, foram surgindo vários tipos de feiticeiras no entretenimento, desde aquelas que se autodenominam bruxas até aquelas que praticam algum tipo de magia ou poder especial sem estar associado a alguma nomenclatura. Seriam as bruxas explícitas e implícitas. Um outro exemplo das principais diferenças que já apontei no canal em outro vídeo é como o uso da magia tem um peso diferente no Ocidente e no Oriente. No Oriente, essa magia é muito mais natural e respeitada, e não temida como no Ocidente, onde as witches das telas de cinema e de televisão já foram belas esposas, vilãs invejosas, mulheres extremamente sensuais, entre outras. O qual percebo um novo padrão às quais as bruxas estão sendo associadas, principalmente no campo infanto-juvenil. Uma bruxa assume a responsabilidade. Uma bruxa não choraminga quando as coisas não dão certo. Uma bruxa faz as coisas darem certo. Voltando rapidamente para a nossa realidade, uma das principais consequências das caças às bruxas da Idade Média foi a morte do conhecimento feminino. Antes de toda a atrocidade cometida pela Inquisição, mulheres mais velhas eram vistas como sábias e havia todo um conhecimento entre mulheres que era passada de mãe para filha, principalmente sobre os partos e o corpo feminino. Porém, como o livro Malus Maleficarium ressaltava a perversidade inerente ao gênero feminino, começou a não ser mais seguro as mulheres conversarem entre si, pois elas poderiam despertar o pior entre elas e assim teriam que ser purificadas na fogueira. Onde, curiosamente, enquanto o termo witch traz a carga de uma ofensa ao imaginário de uma mulher feia e má que não sabe usar os seus poderes de forma correta, wizard, ou mago, tem uma carga de sabedoria, mais especificamente de um homem mais velho com uma barba longa e sábia. Acho que o exemplo mais claro dessa discrepância entre os dois termos pode ser vista no filme A Espada Era a Lei, de 1963, onde o Merlin é um guia conselheiro de Arthur e a Madame Mim é uma velha louca. Mas como eu já disse em outro vídeo, a figura da bruxa está sendo resgatada como um símbolo de empoderamento feminino e cada vez mais temos personagens que se distanciam dessa figura negativa sem controle, onde eu percebo que, inconscientemente, o entretenimento está tentando se conectar às jovens meninas a buscarem conhecimentos que lhes foi tirado. O padrão ao qual eu me referi anteriormente são das meninas que se deparam com um novo mundo mágico e têm que descobri-lo e aprendê-lo. São as bruxas estudantes. Ela não pode ser avaliada como uma bruxa. Entre 74 e 2018, foi publicado uma série de livros infantis chamado The Worst Witch, ou A Pior das Bruxas em português, que foi adaptada diversas vezes para as telas e, mais recentemente, para uma série na Netflix, a qual eu estarei me baseando.
A Pior das Bruxas conta a história de Mildred Hubble, uma, até então, menina comum que vivia uma vida normal com sua mãe em uma cidade da Inglaterra, até que ela conhece uma bruxa voando em uma vassoura e, por consequência, descobre ter poderes mágicos. Com todas essas descobertas, ela acaba querendo se matricular na Academia de Bruxas da Senhorita Cackle. Porém, por ela supostamente não ser de uma família de bruxas, ela não tem a menor noção de como funciona esse mundo. Então, a narrativa decorre com a Mildred entrando em altas aventuras com as suas amigas da escola de magia, onde a Mildred, ao descobrir todo esse universo, não só aprende coisas novas, coisas que ela nunca imaginou ser possível aprender, mas ela também se diverte e vive aventuras em um mundo desconhecido, como se todo esse novo conhecimento que ela está aprendendo fosse libertador e encorajante. Mais para frente, também se descobre que a protagonista vinha de uma família de bruxas, mas que essa conexão foi perdida, e Mildred seria a primeira a retomá-la. Ou seja, ela tem essa dificuldade com o mundo que ela pertencia, pois foi tirado dela, onde ela só recupera esse direito principalmente com a ajuda das suas amigas bruxas e das suas professoras que se esforçam a fazê-la recuperar o tempo perdido. Não devemos compará-la com outras alunas, mas com ela mesma quando entrou na escola. Se a narrativa de A Pior das Bruxas parece semelhante com um certo anime, é porque Little Witch Academia tem o mesmo princípio. Ako é uma menina sonhadora que, inspirada por sua ídola, vai se matricular na escola de magia de Luna Nova. Mas assim como Mildred, ela não vinha de uma família de bruxas, não tendo nenhuma aptidão para ser uma feiticeira. E também entrando em altas aventuras e confusões com suas novas amigas na escola de magia, onde Ako, no meio do anime, descobre que todos os humanos têm uma magia dentro de si, porém que a dela foi roubada. A diferença é que a Ako não tem uma ligação sanguínea com a magia como a Mildred, mas uma ligação afetiva com essa outra mulher que a inspira. Mulher essa que a ajuda a recuperar a sua magia roubada. A professora Úrsula insiste em acreditar na sua aluna e não poupa esforços em ensiná-la, mesmo que de forma lenta e gradativa. Mas também assim como a Mildred, a Ako não só aprende magia, ela se diverte, faz amizades e vive aventuras, onde apesar dessa protagonista também ser a escolhida em outra história paralela da narrativa, ela, no final da série, divide essa glória de heroína com as suas amigas e até então suposta rival, que também a ajudaram em todo esse processo, ratificando que a aprendizagem é algo coletivo, visto que no final é a Ako quem liberta a professora Úrsula das suas mentiras. A bruxa estudante não só demonstra que elas podem recuperar o conhecimento que lhe foi tirado, mas relembra a conexão com as personagens femininas, relembra uma certa sororidade. Se importar só com todas e sua imagem, é burrice! Como eu já disse, a magia no Oriente tem todo outro significado e retratação. Talvez por isso essas bruxas que estão estudando magia sejam mais comuns em animes e mangás. Um outro exemplo que também é muito parecido com A Pior das Bruxas e Little Witch Academia é Atelier of Witch Hat. Nesse mangá, a magia era algo amplamente conhecido e praticado, porém, em determinado momento foi estabelecido que só pessoas específicas poderiam usar magia, ou seja, há novamente uma desconexão com aquilo que era natural. Até que a protagonista Coco descobre que para fazer magia é só desenhar glifos com uma tinta especial, onde ao invés de apagar a memória da jovem menina, o professor Giffrey a aceita como estudante para se tornar uma bruxa. E é aquela mesma história, sem saber nada sobre aquele mundo mágico, ela se esforça para aprender magia e vive aventuras com as suas novas amigas. Outro exemplo também nos animes é Flying Witch, que conta a história de uma bruxa moderna que quer manter a tradição e não perder a conexão com seu lado bruxa, onde nesse anime ela se mostra ser uma inspiração para sua prima mais nova, que está curiosa por essa vida mágica. Em Os Serviços de Entrega da Kiki, a história é sobre uma menina que quer manter a tradição das bruxas, mas que acaba perdendo as suas habilidades mágicas em uma sociedade moderna, onde ela só consegue recuperar os seus poderes depois da ajuda de outra figura feminina. Ou seja, a bruxa estudante perde as suas habilidades em algum momento, ou quer manter essa tradição, e precisa da ajuda feminina para recuperá-la, na maioria das vezes. Uma boa bruxa sempre é prevenida. Olha isso. Voltando para o ocidente, em 2020 estreou um desenho animado chamado The Owl House, a Casa da Coruja, o qual vai ter um card aqui em cima com uma playlist com vários vídeos que eu já fiz sobre essa série. Luz Noceda é uma pré-adolescente normal que acaba indo parar no mundo fantasioso das Ilhas Ferventes. Lá, ela conhece uma bruxa chamada Eda, que aceita ter a protagonista como sua estudante.
Porém, luz não tem o órgão do corpo humano responsável para fazer magia como as bruxas daquele mundo. Ela e a sua nova professora têm que encontrar uma outra forma de ela fazer magia. Um jeito de fazer feitiços que ela encontra que foi esquecido por conta de um império que foi estabelecido e renegou outras formas de conjurar magia. Onde, ao invés da bruxa estudante ser quem perde a magia que um dia foi dela, é a professora quem acaba perdendo seus poderes mágicos e tem que reaprender junto com a sua estudante, e se reconectar com antigos ensinamentos. Onde, como todas as outras aprendizes de bruxas já faladas, Luz Noceda, ao chegar nas Ilhas Ferventes, se descobre livre para ser quem ela quer ser nesse mundo mágico. Uma liberdade que me lembra de outra protagonista que adorava ler livros. Falando rapidamente sobre as bruxas indiretas nessa categoria de bruxas estudantes, no filme Matilda, a protagonista Matilda é uma menina que foi literalmente esquecida de ser matriculada na escola e teve seu ensino interrompido. Porém, isso não a impediu de estudar e ler vários livros. Um estudo que, apesar de ser rejeitado pelos seus pais, a fez ter poderes mágicos, ou seja, o seu esforço e curiosidades foram recompensados. Porém, mesmo com tamanho talento, ela ainda estava em uma família que a aprisionava e não a fazia crescer. Quem a apoia e a liberta desse mundo superficial é a sua professora. Pelo menos ninguém da Grifinória pagou pra jogar. Só entrou quem tem talento. Ok, eu falei lá atrás sobre um livro que foi um ponto de mudança sobre o imaginário da figura da Witch, que foi O Mágico de Oz, onde nos anos 90 e 2000 houve uma franquia que também causou um outro ponto bem significativo na mudança de como o ocidente enxerga a magia. Harry Potter tem seus problemas, e eu não estou só falando da transfobia da J.K. Rowling. Realmente, partes da mentalidade antiquada da autora são percebíveis na sua história. Porém, esse não é o vídeo para ressaltar esses problemas. E como eu sempre falo aqui, a vida é bem mais tons de cinzas do que preto e branco. A franquia Harry Potter causou uma mudança de como aqui no ocidente nós vemos o mundo bruxo. Ela fez com que a magia fosse algo divertido e plural e não mais algo demonizado, dando espaço para os personagens feiticeiros irem além de um indivíduo isolado e especial, oferecendo uma escola com vários tipos de bruxos e bruxas. Às vezes, a representação feminina da Hermione me deixa confusa, porque sinto que ela merecia bem mais do que nos foi dado, mas até aí, a culpa é da autora e não da personagem. Hermione Granger vem de uma família não bruxa, como todas as personagens já citadas nesse vídeo, onde bruxas que vêm de uma família de trouxas são consequências de um Squib, que é o nome dado aos filhos dos bruxos que não possuem habilidades mágicas, onde esses Squibs acabam se relacionando com trouxas e a magia um dia volta em um dos seus descendentes. Ou seja, a personagem feminina do trio é quem teve a sua magia interrompida e a resgata indo para Hogwarts. Mas diferente das bruxas estudantes, a Hermione não parece ter dificuldades nas matérias, e o seu grande esforço é recompensado com notas altas e habilidades mágicas, sendo provavelmente a bruxa mais forte do trio principal. A dificuldade que Harry Potter decidiu ressaltar que Hermione teria no novo mundo mágico é de não se encaixar, o que é o oposto das outras personagens que se sentiam livres ao conhecer todo aquele universo. Hermione talvez mostre o lado mais cruel de ter que conhecer ou retomar o mundo. Ela mesma se pressiona em ter que se provar digna de estar ali e se esforça o triplo do que os outros alunos, visto que supostamente aquele não seria o seu lugar. Onde não deve ser coincidência que a personagem feminina do trio é a personagem que não veio de uma família de bruxos em um mundo que tem preconceito contra não bruxos. Hermione carrega uma representação muito forte para aqueles que não se encaixam. Talvez por isso ela seja uma das personagens mais queridas. Ela não é a escolhida como Harry ou vem de uma família privilegiada como Ron. Ela tem que se dedicar mais do que todos. Uma representação, infelizmente, bem parecida com a nossa realidade, onde apesar de ser muito positivo o acolhimento da Hermione nesse novo mundo ser demonstrado pela amizade que ela tem com Harry e com Ron, mostrando que personagens masculinos podem sim acolher, eu sinto que faltou uma melhor profundidade com as suas amizades femininas. Demonstrar um pouco melhor a sua amizade com a Gina e com a Luna e a sua relação com a professora Minerva, que só ficou subentendido que elas tinham uma relação de preocupação uma com a outra. Hermione pode até não ser a protagonista da história, mas com certeza o Ron e o Harry já teriam morrido há muito tempo sem a ajuda dela, e ela com certeza se divertiu e viveu aventuras, sendo a bruxa mais apreciada pelo seu esforço e dedicação. Só precisa se concentrar. Depois disso, é só... Derrotar o dragão. Quero ressaltar que toda essa análise sobre essa, entre aspas, nova representação feminina no atual momento é uma consequência positiva de várias lutas por igualdade, onde a representatividade trabalha mais no nosso inconsciente.
Não é como se, ao assistir essas obras, absorvêssemos o empoderamento e a sororidade feminina de forma tão clara, mas entendemos que as meninas supostamente sem talento podem ocupar um espaço acadêmico e ser uma das melhores da sua turma, que elas podem buscar conhecimento com outras mulheres mais velhas que elas, e que elas podem achar um suporte de apoio nesse mundo desconhecido que elas supostamente não pertencem, principalmente nas suas amigas. A bruxa estudante é um estereótipo de uma menina curiosa que é recompensada pela sua curiosidade e o seu esforço em aprender algo novo, porque essas jovens não se tornam bruxas por aprenderem feitiços ou magias, mas por simplesmente aprenderem. Onde talvez não seja à toa que ela esteja mais presente em um formato infanto-juvenil. Por isso, eu digo a todos, especialmente para as meninas nessa onda de conservadorismo, que estudem e questionem, porque esse é o maior poder que vocês podem ter e que ninguém pode tirar de vocês depois de aprendido. Eu peguei esse livro há algumas semanas só pra me distrair. Onde, me diz aí, tem algum outro estereótipo de personagem que você notou que você quer que eu fale? Faltou outro exemplo de bruxa estudante que eu não falei aqui? Bem, esse foi o Projetando a Ficção. Eu espero que tenham gostado, e se gostaram, deixe seu gostei e se inscreve no canal para mais vídeos ou não como esse. Eu sou Juliana, e até!